essa manhã, senti você chegar. Todo meu ser, belo jardim, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve, quero flutuar no voo da vida.
Obrigado. Olá, meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, nós todos que estamos vivenciando esses tempos novos de mudança e hoje, atendendo ao convite do nosso querido Arcleidson, estamos juntos para conversarmos a respeito dos objetivos da encarnação. Da onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui na Terra neste momento. É claro que a espiritualidade superior, comandada e liderada por Jesus, tem nos ajudado no decorrer dos séculos a responder essas perguntas. Inclusive nós espíritas fomos agraciados por Jesus, que há 2000 anos nos prometeu enviar para nós o Consolador prometido, que é a nossa querida e amada doutrina espírita, que nos esclarece sobre muitas coisas, inclusive sobre o porquê da vida, o porquê de nós encarnarmos, vivermos nessa terra, nesse planeta ainda de provas, de dores, de expiações, mas que está se transformando num planeta de regeneração. Para entendermos muito melhor esse tema, vamos contar uma pequena história, uma história que não está no Evangelho, como muitas outras histórias que se passaram com Jesus. Uma história que fala de uma manhã em que Jesus e Pedro, o apóstolo, o pescador, estavam a andar por um povoado, andar no meio do deserto para encontrar uma vila. Jesus tinha em mente entrar naquela vila e passar a boa nova, falar da verdade, do caminho que ele representava, falar do perdão. E era uma manhã muito quente, por volta das 11 da manhã. Pedro ia um pouco atrás, Jesus um pouco à frente, a areia escaldante, embora a brisa soprando, o calor era angustiante. Jesus sempre bem disposto, sempre sorridente, confiante, e Pedro atrás a resmungar do calor. De vez em quando olhava para Jesus e falava: Mestre, não vamos parar? Jesus falava: Calma, Pedro, vamos mais um pouco. E de novo, alguns minutos: Mestre, não vamos parar? Calma, Pedro, vamos mais um pouco. Quando a sede o angustiava mais ainda, Jesus se virou e viu um objeto pertinho de Pedro, a uns 2 ou 3 metros de Pedro, e era um objeto que estava brilhando no meio da areia. Pedro ouviu a voz de Jesus a lhe pedir: Pedro, pegue aquele objeto. Mas, como nós, renitentes, preguiçosos, não conseguimos ouvir o pedido de Jesus. Ou por outra, até ouvimos, mas não atendemos. Pedro foi em frente. Jesus deu meia volta, pegou o objeto, que era uma ferradura de cavalo, e começou a brincar com essa ferradura no dedo. Pedro olhou e pensou: eu aqui com fome, com sede, no deserto, Jesus brincando com uma ferradura. Desnecessário dizer da decepção do apóstolo. Mais alguns metros, mais alguns minutos, e vem um homem com uma carroça. Jesus faz sinal. O homem para. E Jesus pergunta: meu amigo, com quanto me dá por essa ferradura? O homem para, examina o material e dá 2 moedas a Jesus, que agradece. Pedro, então, em seus pensamentos invigilantes, pensa: mas como? Eu com fome, com sede, cansado, e Jesus negociando ferradura no meio do deserto? Mais alguns metros,
E dessa vez vem um pré-adolescente, um rapazito de 12, 13 anos, com uma carrocinha, e nesse carrinho estavam tâmaras, damascos e uvas, frutos do local. Jesus faz sinal, dá as 2 moedas e recebe de volta um grande cacho de uvas. Um cacho de uvas delicioso. Pedro então se alegra, se aproxima de Jesus, que não parece vê-lo, embora soubesse da sua presença, e continua caminhando para a frente. Pedro vê então que Jesus não oferece a uva, mas algum tempo depois, Jesus tira uma uva do cacho, deixa rolar suavemente pelo deserto. Pedro vê, se esgueira, se aproxima sem que Jesus possa percebê-lo, pega a uva e se alimenta. Que delícia! Mais uma vez cai outra uva, e outra, e outra. 6, 7, 8, 9, 10 uvas caem. Pedro, então, já não tinha mais vergonha. Pegava a uva de qualquer maneira. Eram uvas, estavam caindo do cacho de Jesus. E então Pedro é surpreendido na 11ª uva, quando, ao abaixar, Jesus o vê, o surpreende. Jesus sempre nos surpreende. E fala para ele: Pedro, meu velho, não abaixaste uma vez só para pegar a ferradura que pedi. No entanto, abaixou 11 vezes para pegar as uvas que tenho deixado cair no chão. Aprende, meu velho. Daí se tira uma conclusão imediata. Quantas encarnações temos perdido, sofrendo, porque não conseguimos amar, porque não conseguimos perdoar, porque não conseguimos renunciar, porque não conseguimos conter o orgulho, o egoísmo, o ódio, o ciúme, a avareza, a luxúria, a idolatração pelo sexo. Quantas e quantas encarnações! Talvez seja essa a encarnação presente, que tenhamos mais condições de vencer a nós mesmos. Porque a luta não é contra o mundo. A luta é interior, íntima, individual, contra nossas más tendências, que devemos combater infinitamente, corajosamente, sempre, intermitente. Esse tem que ser o nosso trabalho. Trabalho intermitente para combater as nossas más tendências. E a doutrina dos Espíritos nos ensina a nos conhecer, sabendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, a combater essas más tendências que, uma vez vencidas, vão nos proporcionar um leque de alegrias, de bem-aventuranças, de equilíbrio, de consciência tranquila, que deve ser o nosso objetivo. Viver tão tranquilamente que possamos deitar a cabeça no travesseiro à noite e podermos dormir o sono dos justos. Embora nos falte alguma coisa a nível material, mas não pode nos faltar a nível espiritual. E essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso desafio. Essa deve ser a nossa procura intermitente pelo nosso avanço espiritual. Este é o objetivo da encarnação: vencer as nossas más tendências e criar para nós um mundo mais feliz, diferente, um mundo mais belo. Como nós vemos nas questões do livro Céu e Inferno, né? Vários depoimentos de vários companheiros que tiveram lá seus problemas, mas outros voltaram para o mundo espiritual com consciência leve, tranquila, do dever cumprido. André Luiz chama de completistas. Que sejamos então completistas, porque ao encarnar,
Nós temos lá um roteiro que devemos cumprir, missões, lutas que devemos vencer aqui nesse planeta. Planeta hoje que está em terrível ebulição pela pandemia, que veio para dar uma chacoalhada em nós mesmos. É hora do testemunho, hora do desafio, hora de sair das palavras e ir para a prática, da teoria para a prática. Estudamos, assistimos palestras, vídeos, tomamos passe, mas agora é hora do testemunho. É hora de aprender e, aprendendo como já aprendemos, colocar para fora. É hora de estar vivendo como espíritas num corpo de carne. Esse é o desafio de todos nós que estamos atravessando esse momento. Uns mais atingidos, outros menos atingidos, porque são seres de nossa família, amigos, conhecidos, que estão indo rapidamente para o plano espiritual. A economia em ebulição, nós presos em casa, alguns de nós podem ficar presos em casa, a escassez de lazer, tudo isso é para o nosso aprendizado e vamos aprender. Mas independente disso, podemos criar um mundo novo para nós, da onde nós estivermos. Não precisamos doar 200 cestas básicas, não precisamos fundar um asilo, um orfanato, nada disso, um centro espírita. Precisamos contribuir aos poucos, dando um bom dia, sorrindo com alegria, cuidando de alguém, fazendo pequenas tarefas que estarão nos fortalecendo e será um ensaio para pegarmos grandes tarefas maiores, que venham aos poucos de acordo com a nossa necessidade, nossa possibilidade e o nosso merecimento. E nós vamos observar esses exemplos de pequenas coisas que podemos fazer e que nos facilitarão a vida lá na frente. Já já voltamos.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Então, vídeo interessante, né? São pequenas coisas que fazem a diferença. São pequenas coisas que podemos fazer no dia a dia e que nos dão a perfeita noção de que podemos fazer mais e melhor. Aos poucos sempre, como é contínua e devagar a nossa evolução de milhares e milhares de anos. Já passamos por muita coisa e talvez agora tenhamos a faca e o queijo na mão. Talvez agora tenhamos a melhor chance, a mais importante oportunidade de crescer, porque temos o conhecimento espírita e ninguém pode dizer que nasceu na Terra e não sabe de nada. Quem entrou numa casa espírita tem perfeita noção de onde veio, para onde vai e o que está fazendo aqui. Não estamos a passeio, temos a faca e o garfo na mão para saborear esse alimento. Muitas vezes nos perdemos porque não temos essa consciência da importância dos ensinamentos espíritas conjugados com o Evangelho que nos dão esse norte. E às vezes a questão de ser espírita parece uma questão de status. Quem você acha que é? Não, você é espírita, você é do Chico, lá do Kardec, legal, parabéns. E às vezes nos colocamos acima do bem e do mal por ter respostas que algumas outras religiões não têm. Mas responsabilidade, cada vez que nós temos uma resposta a mais, nós temos responsabilidade a mais também. Falando em responsabilidade, eu gosto muito do Divaldo, né? Todo mundo gosta do Divaldo. E tem uma historinha que ele contou outro dia numa palestra interessante. Ele era novinho e ele foi participar lá no Piauí, se eu não me engano, e aí vocês me desculpem a falha na geografia, de uma viagem onde ia conhecer os companheiros da Federação Espírita do Piauí, ou de Sergipe, parece que é Sergipe, de Sergipe, e foi muito feliz para lá com os amigos, um casal. E à tarde, antes da reunião, ele pegou um folheto com uma poesia do Chico Xavier, né, psicografada pelo Chico, chamada A Arte da Guerra. Gostou tanto e foi lendo, decorou aquela poesia. À noite, com a casa aberta, né, uma noite de estudos, a casa tinha bastante lugares, uns 200 lugares, parece. Só que talvez 20 pessoas, não sei por que estudo tem pouca gente, mas tem, né? As 20 pessoas. E o presidente da casa, né, apresentou a todo mundo e pediu para Divaldo fazer uso da palavra, falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Apresentou aí o seu Divaldo Pereira Franco, da Bahia, da cidade de Pau da Lima, Salvador, do bairro de Pau da Lima, em Salvador, e convidou. Divaldo gostaria muito, naquela época, jovenzinho embora, né, de ser orador, mas não tinha feito nenhuma palestra ainda, não tinha experiência, não sabia como era. Então, lembrou do poema que ele havia decorado à tarde. E aí começou. Senhoras, senhores, meus irmãos e irmãs aqui presentes, com aquela pompa toda, né? Imagina. Eu venho vos falar da arte da guerra. E começou a discorrer sobre a poesia. Só que deu um branco, né? Deu um branco. Já aconteceu com muitos de nós. Estávamos falando alguma coisa, deu um branco, não tinha cola, não tinha nada. Ele ficou preso ao chão, a língua não saía mais nada, nenhum som. Ficou aquela situação chata, né? Vexaminosa até. Quando a gente se propõe a falar em público e perde o dom da palavra, é muito chato. Ficou lívido, suando frio. Então o presidente lá da Federação do Sergipe o ajudou,
puxou ele para a cadeira. Senta, meu filho, toma uma água. Pode deixar, a gente dá um jeito aqui no estudo de hoje. E ele imagina a vergonha, né? Ficou muito triste. Só que nesse momento, no meio do salão, entre um corredor e outro, no meio do corredor, né? Em frente à mesa principal, surgiu um espírito. O Divaldo estava vendo o espírito chegando perto dele. O espírito chegou. Meu filho, eu me chamo Humberto de Campos. O mesmo Humberto de Campos que escreveu vários livros com Chico Xavier, inclusive o lindo Boa Nova. Levante-se, eu vou lhe ajudar. Um espírito que fala de Jesus tem que levantar e ficar de pé. Divaldo, então emocionado, começou a ouvir o que havia sido ditado a ele e durante quase 2 horas fez uma oratória linda, uma palestra maravilhosa, lindíssima, e foi aplaudido pelas quase 20 pessoas ali presentes no local. Saiu de lá muito feliz. Era a primeira palestra de Divaldo Franco. No dia seguinte, era reunião aberta, reunião pública com passes, e não sei porquê, a casa estava cheia. Por que a casa sempre enche no dia de passe e não enche no dia de estudos? Tinha que estar cheia todo dia, mas tudo bem. Isso é de casa para casa, né? Nós espíritas sabemos por quê. Então, o público lotava, né? 200 pessoas. O nosso querido presidente da Federação do Sergipe sentou, começou a reunião, leu a página, fez a prece, e era ele a fazer o estudo, mas ele então teve a seguinte intuição: minha gente, hoje eu vou trazer um jovem da Bahia, de muito talento, de muita intuição, e pedi para ele abrilhantar nossa reunião com a fala dele, comentando o capítulo do Evangelho. Era Divaldo Franco. Todo embevecido, todo feliz, levantou e foi à tribuna. Foi dada a ele a palavra e ele começou. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, meus irmãos e irmãs. E de repente se perguntou: cadê o espírito? Cadê o espírito que veio ontem me ajudar? Não está aqui hoje. Começou a suar frio. As pessoas já notavam um certo nervosismo dele e disseram: será que ele está passando mal? Mas ele estava, na verdade, procurando o espírito que havia ajudado ele no dia anterior. E então, Divaldo Franco, num ato de extrema inteligência, pegou e disse: eu vou lhes apresentar o poema A Arte da Guerra. E lembrou do poema, né? Ele já havia decorado e começou a falar durante 30 segundos. Porque, de novo, deu branco e esqueceu. Divaldo sentou. As pessoas não estavam entendendo nada. Ele estava profundamente envergonhado porque o espírito não vinha. Mas, de repente, o espírito apareceu, andando pelo meio do corredor. O espírito de Humberto de Campos chegou e foi falando com Divaldo. Divaldo, meu filho, você se preparou? Não. Você não pode aceitar certas responsabilidades sem estar preparado. Você não se preparou. Você estava esperando por uma ajuda que podia não vir. Mas eu hoje vou lhe ajudar. Não por você, mas por esse público que precisa ouvir. Divaldo respirou aliviado. Foi a segunda palestra dele. Responsabilidade. Há quanto tempo cada um de nós participa das reuniões espíritas? Tem livros espíritas, leem livros, assistem palestras, participam de estudos, participam de reuniões mediúnicas, são evangelizadores e tudo mais. Cuidam da juventude, da infância. Há quanto tempo? E quanto tempo ainda precisamos para passar da teoria à prática? Chico Xavier, no momento sublime da sua encarnação, no finalzinho da sua vida,
quando ele atendia multidões lá em Uberaba. Eram 2, 3 mil pessoas a esperar por um único abraço, um único beijo na mão. E ele atendia todos com muito carinho. Um dos confrades, uma das pessoas tarefeiras que ele tinha ao seu lado, abismado com tanto trabalho, com tanta humildade de Chico, com tantas pessoas, falou: Chico, as pessoas estão vindo porque te amam. E Chico, na humildade que tinha, respondeu de uma maneira maravilhosa: não, meu filho, as pessoas estão com saudades de Jesus. Talvez todos nós estejamos com saudades de Jesus, mas para matar essa saudade, convém que aproveitemos a bênção da encarnação, a bênção do tempo, da oportunidade que nos foi dada. Essa bênção que tanta gente do outro lado espera. Chico também dizia que os espíritas estão dando trabalho, estão desencarnando mal. De cada 4 espíritas, só um desencarna bem. Vejam vocês, de cada 4, só um. 3 dão trabalho, ficam lá pelo umbral, em sofrimento. E não há do que reclamar de tanto que temos recebido. Que nós possamos chegar do outro lado sem esse peso, sem essa dificuldade, sem essa dor de consciência. Possamos chegar do outro lado com a consciência leve, muito leve. Porque nós temos tudo aqui. A doutrina espírita nos coloca as oportunidades que precisamos. Convém para nós que nós consigamos aproveitá-las. Nem sempre vamos aproveitar todas, mas algumas eu tenho certeza que com um pouco de paciência, um pouco de caridade, um pouco de amor conseguiremos vencer a nós mesmos. Porque o problema está em nós. O problema não está nos outros. O problema está no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E já temos os caminhos. Jesus já passou os caminhos. Os caminhos estão por aí. Todos escritos, falados, em vídeo, em áudio. Não podemos dizer que não sabemos. A nossa pequena conversa está chegando quase no final. E eu vou lhes contar uma história que muito me chamou a atenção, porque mexe com o nosso sentimento. Estavam pai e filho numa cidade da Armênia no ano de 1986. O pai, um serralheiro, o filho, um estudante de 9 anos, e como todos os dias, eles iam para os seus afazeres pela manhã juntos e conversando. Papai, o senhor me ama? Claro, meu filho, eu te amo. Você nunca vai me deixar? Não, meu filho, eu nunca irei lhe deixar. Que bom, papai. Eu sei disso, eu confio muito no senhor. E dá um abraço no pai. Aquela coisa maravilhosa, né? Mas, naquela manhã, antes do pai deixar o filho e pegar no trabalho, começou um dos maiores desastres dos anos 80. Foi naquela manhã que um terremoto da escala Richter de 8.6 atingiu a cidade. Então, o pai acabou de deixar o filho no colégio, que ficava a 2 quadras do seu emprego, e colocou o filho no colégio. E logo depois, ele foi ao trabalho. Já voltamos. That's my dad. Gravado.
Yes, I'm saying. You gonna get up and see Mama, or you just gonna say hi? Come here, baby. Been in Iraq the last 12 months and a little bit else to his family till right now. Então, voltamos. Naquela manhã, antes do pai deixar o filho, como já falamos, houve um intenso terremoto da escala 8.6 da escala Richter e deixou um rastro de destruição, com milhares e milhares de mortos. O pai deixou o filho, foi à serralheria e quando voltou, desesperado, viu que o prédio de 3 andares estava reduzido a um só. A um só. As massas de cimento, pedra, ferro se misturavam. Pessoas ensanguentadas saindo, pessoas mortas. O pai ficou desesperado. Amava o filho. E desesperadamente calculou onde o filho estaria com a sua salinha, com a sua turma. Calculou e ficou em cima de um pedaço da laje retorcida, tirando pedra sobre pedra, pedaço de cimento de pedaço de cimento. Ele, com uma bravura, uma coragem espetacular, começou a trabalhar sozinho. Chegou a família, pediu para ele deixar, chegaram os amigos, mas não. Trabalhou 4, 6 horas direto, 10, 12, 20 horas ininterruptas. Trabalhou muito, demais. E não parava. 16, 24 horas, 26 horas de trabalho, tirando pedras, cimento, vergalhão, pedaços de madeira enormes. Chovia, fazia frio, e as pessoas já falavam, olha, aquele ali ficou louco, perdeu o filhinho. Mas ele não desistiu. 30 horas. Na 34ª hora de trabalho, ele removeu um grande pedaço de madeira com ferro retorcido. E ouviu lá embaixo uma vozinha. Papai, é você? E ele, emocionado, disse, sou eu, filho. Nós estamos aqui em 3, eu e mais 2 amiguinhos. Eu falei para eles que o senhor não ia nos abandonar. Estamos embaixo de uma mesa. Suba, filhinho, suba. Não, papai. Pegue primeiro os meus amiguinhos, porque o senhor prometeu que nunca ia nos abandonar. E assim é Jesus para conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Enquanto estivermos aqui, então, peçamos forças a Ele para acabar com as nossas más tendências, com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para podermos, pelo menos, sair daqui com o objetivo da nossa encarnação, que é a melhora concluída, mesmo que seja um pouco. Não estacionemos, companheiros, com tanto que temos recebido, não estacionemos. Nós vamos assistir agora um vídeo. Eu quero deixar o meu agradecimento, um abraço a todos, um carinho enorme que eu tenho por essa casa, uma admiração, e que possamos nos encontrar ao vivo e a cores daqui a algum tempo, e Deus vai permitir isso. Um vídeo que vai demonstrar o encontro
entre pessoas que se amam. Encontro esse, digno de ser relembrado também quando nós partirmos para a nossa pátria espiritual e reencontrarmos todos aqueles que amamos. Que sejamos felizes e conscientes da nossa responsabilidade. Muita paz, felicidade a todos. Um grande abraço.